Olá, a paz do Senhor. Salmo 110 para a nossa meditação no dia de hoje. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor ao meu Senhor. Então, identificando aqui há dois senhores. O primeiro é o Pai e o segundo, o Filho. Disse o Senhor a meu Senhor. Interessante que é um salmo de Davi. Quem estava dizendo era Davi, não é? Porque alguém pode dizer o seguinte: isso se refere a Davi. Não. Isso se refere a um Senhor de Davi, que é Cristo, que é a esperança da humanidade. Então, a conversa ela se dá entre o Pai e o Filho. De que forma o Senhor, o Pai, diz para o Senhor, o Filho, que ele assentasse à mão direita dele. Até quando? Até que fossem postos os inimigos dele por escabelo dos pés. E é interessante porque existe algum texto que vai dar cobertura para esse texto aqui, ou esse texto aqui é só um texto isolado. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à mão direita até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Quando é dito assenta-te à mão direita, é porque ele veio de uma missão, não é? Estava cansado, estava de alguma forma deslocado. E a expressão é que ele pudesse assentar a mão direita até quando? Até que os inimigos fossem postos por escabelo de seus pés. Então nós vamos ver o texto que vai nos dar esta base. Atos 3, 20 e 21. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu o contenha. Até quando? Até os tempos de restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, na restauração de tudo, os inimigos vão ser vencidos. Então ele vai ficar lá até que os inimigos sejam vencidos e até o tempo da restauração de tudo, não é? É esse o tempo da restauração de tudo que a terra aguarda, como vimos em Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Mas nós entendemos que não é só o nosso corpo, não é? Porque a terra espera, como nós também esperamos. E aqui é dito o seguinte: o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, é por isso que a terra, que a criatura também aguarda, porque ela decaiu por causa do homem e ela vai ser reinserida na sua condição por causa do homem.
O homem decaído faz com que ela decaia, e o homem restaurado faz com que ela seja reinserida naquilo em que ela já foi um dia. Voltando ao Salmo 110, porque ele é a base da nossa meditação hoje, o Senhor enviará o cetro da tua fortaleza, verso 2, desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Que coisa, não é? Dominar no meio dos inimigos? Como assim? É isso mesmo. O início do milênio, ele será muito truncado, porque vai haver povos de origem muçulmana, não é? Povos hindus, e que, mesmo sendo muçulmanos ou hindus, tem entre eles pessoas nobres, pessoas que não vão aderir à marca da besta, pessoas que não vão aderir ao sistema, mas que são muçulmanos e são hindus. E o Senhor não vai destruí-los na descida para implantar o reino, porque Deus não mata o justo com o ímpio, mesmo sendo esse justo alguém de uma fé diferente, porque ele tem uma fé diferente, mas ele tem em si a justiça. Então Deus não mata o justo com o ímpio, o homem bom com o homem mau. Ou não existem homens bons lá no meio deles? Existe. Mas serão inimigos, não é? Tem base para esse versículo? Tem. Tem que ter, né? Se não tiver, tem base para esse discernimento que eu estou desenvolvendo? Sim. Zacarias 14, 18. Interessante que no verso 14, do capítulo 14, o Senhor Jesus desce com os pés no Monte das Oliveiras, domina, não é? Inaugura o seu reino. Então, no verso 18 do capítulo 14, é dito o seguinte: e se a família dos egípcios não subir, nem vier, porque aqui no verso 17, o anterior, diz assim, acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. Isso aqui só acontece no milênio, viu, irmãos? Só no milênio para acontecer isso aqui. Se não subirem para realizar as festas de Jerusalém. Por quê? Porque o rei agora domina em Jerusalém e você tem povos muçulmanos, não é? Você tem povos que não têm a mesma fé. Mas se eles não subirem, não vai chover lá. Então o verso 18 diz assim, se a família dos egípcios, os egípcios são hoje o quê? São muçulmanos, não subir nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Meus irmãos, é a Bíblia. Ou nós vivemos a Bíblia integral, né? E levemos a sério a mensagem, ou não, então a gente larga para lá e cata para a gente só o que é bom, né? Há grupos que se gabam de pregar a Bíblia toda, não pregam, viu, irmãos? Não dão uma linha sobre isso aqui, não falam sobre isso aqui, ó, porque se falarem sobre isso aqui vai complicar lá o entendimento deles, porque muita gente entende que a igreja vai para o céu e vai ficar lá olhando de binóculo a terra pegar fogo, e não é assim, né? Então, isso aqui é dando base àquele versículo, né? Jesus dominando no meio dos inimigos. E se a família dos egípcios não subir nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. O verso 19 diz assim, esse será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas, porque ele está dominando no meio dos seus inimigos. E voltando ao Salmo 110, no verso 3,
O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos. Que coisa, hein? Como vindo do próprio seio da alva. Como é esse versículo? Teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder. Meus irmãos, o dia desse poder aqui é o dia da vinda, e vir para ficar, não é vir para voltar, não. Né? Então, quando Jesus ele se manifestar no poder dele para nós, porque o poder dele é todos os dias, mas esse dia de poder é para nós aqui na Terra vermos, porque nós não vemos ainda, né? Então, nesse dia, o que vai acontecer? O povo dele vai se apresentar voluntariamente com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva. Por que do próprio seio da alva? Porque foram purificados, lavados, remidos no sangue de Jesus. E estão agora, o povo dele falando, né? Os que alcançaram a ressurreição, mortos e vivos em novos corpos. Então, vai ser um povo brilhante, um povo luzente, um povo que, onde eles estiverem, não vai precisar de lâmpada, não. Cada um brilha por si mesmo, né? Então, é dito o seguinte: como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Por que o orvalho da mocidade? De mocidade de quem? De Jesus. Como assim? Sim, meu irmão. Lá na cruz do Calvário, o sangue que ele verteu foi o orvalho. Ele tinha 33 anos, não é? Pleno vigor físico, plena mocidade ainda. Então, o orvalho da mocidade é o fruto da cruz. É o resultado das aflições, das angústias. Ali está o orvalho da mocidade dele. Verso 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que isso aqui, irmãos? Porque fisicamente Jesus não poderia ser rei e ser sacerdote. Porque o rei vinha da casa de Judá, mas o sacerdote vinha da casa de Levi. E o Senhor vai dizer o seguinte: olha, você é sacerdote, mas não é da casa de Levi, você é da casa de Melquisedeque. E a palavra Melquisedeque tem dois aspectos: rei. Melquisedeque quer dizer rei de justiça, e ele era rei de Jerusalém, não é? Então você vê os dois aspectos sendo imbuídos em Cristo. E no verso 5 é dito o seguinte: o Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Nós já falamos muito aqui sobre a ira do Senhor, não é? Principalmente contra os grandes. Julgará entre as nações, verso 6. Enchê-las-á de cadáveres, ferirá os cabeças de grandes terras. Meus irmãos, que coisa interessante, né? Você vê, as pessoas acham que Deus é tão misericordioso, mas tão bonzinho, que me perdoe o Senhor aqui a expressão, que ficou bobo, né? Ele vai chegar no último dia e falar: não, você aprontou, você deveria ir para o inferno, mas eu sou tão bonzinho, que eu vou te mandar para o céu. Não. Ele é amor, mas é justiça. E se ele é justiça, ele não pode fazer isso, não é? Então, vamos abrir mão da nossa santificação, da nossa vigilância e vamos pecar, porque no final Deus é muito bom, Ele não vai condenar ninguém. Pelo contrário, Ele vai condenar. Diz a palavra que Ele vai encher a terra de cadáveres, não é? Ferirá os cabeças de grandes terras. E pelo caminho descedentar-se-á no ribeiro.
e prosseguirá de cabeça erguida. Meus irmãos, Cristo ressuscitado, glorificado, precisa de matar a sede? Não. Então isso aqui está falando de quê? Está falando dele mesmo. O ribeiro é Cristo, não é? Então, ele mesmo será a fonte dele mesmo. Quando diz que pelo caminho, ele não precisará também estar andando a pé, não é? Porque nós lembramos que depois da ressurreição dele, ele já se deslocava de uma parte para outra sem ser visto, atravessava portas, paredes, não é? Então isso vai acontecer muito bem no período do milênio. E quando diz que pelo caminho ele dessedentar-se-á, ou seja, ele terá nele mesmo a fonte das suas necessidades, não é? Ele é a justiça dele o sustém. Ele se alimenta da sua justiça, ele se alimenta da sua misericórdia, ele se alimenta do seu amor, da sua verdade, da sua retidão. Então são coisas que o ribeiro dele, e o ribeiro aí é a palavra dele, né? Ele não vai precisar de nada além dele. E da mesma forma o povo dele. E muito bem esse versículo pode estar falando do povo, né? Porque você tem também os santos que vão estar com ele, serão santos que ressuscitaram os que estavam mortos e se transformaram os que estavam vivos. Então, por ocasião da restauração de todas as coisas, você tem a ressurreição dos mortos, não é? E a transformação dos vivos, que sobem para encontrar o Senhor Jesus nos ares, que está descendo, não é? Não é um arrebatamento bumerangue que vem buscar o povo e voltar para o céu, porque senão ele não veio. Que vinda foi essa que ele não chegou até aqui, né? Então ele vem, e assim como as virgens sensatas saíram ao encontro do esposo e voltaram para casa onde ele estava, assim voltaram para casa onde elas estavam, não é? Porque as loucas chegaram depois e não tiveram que entrar pelo caminho afora, gritando: "Oh, noivo, esperem-nos! Nós precisamos te alcançar!" Não, ninguém inicia uma viagem à meia-noite. À meia-noite ele estava chegando. À meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Então, a igreja que sobe, ela sobe até as nuvens para encontrar com o esposo que está descendo, porque eu já disse repetidas vezes, né, que as bodas se dá em Isaías, as bodas se dá no Monte de Sião, conforme Isaías, né, tudo tem que ter base bíblica. Isaías 25:6. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros bem purificados. E destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos e o véu com que todas as nações se escondem, porque vai ter julgamento. Aniquilará a morte para sempre. Por que será a ceia? A Santa Ceia do Senhor? Porque ele vai aniquilar a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio de todo o seu povo, do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Mas e o Senhor, verso 6, e o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa. Que monte é este? É o Monte Sião, não é? Aí tem gente que fala assim, não, isso é lá no céu. Meu irmão, pare de ficar criando narrativas, não é? O capítulo anterior a esse aqui, que é o 24, verso 23, diz assim, e a lua se envergonhará e o sol se confundirá
quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte de Sião. Lá no céu tem sol e lua? Não. Quando ele diz aqui no 25, o 25 entrou aqui para poder nos ajudar, mas isso aqui é um assunto só. No verso 6, e o Senhor dos Exércitos dará nesse monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos. Quando diz assim, e o Senhor dos Exércitos dará nesse monte, é no mesmo monte que estava tratando o assunto. Por que não citou o monte aqui, o nome? Porque o monte já tinha sido tratado aqui no verso 23 do capítulo anterior. E nós já falamos que essa divisão de capítulos e versículos veio depois. Mas como o Isaías estava tratando já do assunto de um monte em que ele tinha nomeado, ele não achou bom nomeá-lo de novo, não é? Às vezes você fala nesse monte, você fala Monte Sião, você fala... você usa uma forma de linguagem que você enriquece o texto. Se você começar a repetir muita palavra, ela perde ali a essência da beleza da linguagem, não é? Meus irmãos, era por hoje. Ah, mas você só fala de milênio e... Aliás, não é só fala de milênio não, viu, irmãos? O meu assunto principal é reino, não é? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino não veio e a vontade ainda não é? O físico não, o que veio foi espiritual. Tanto que a vontade também de Deus na terra como no céu ainda não foi feita. Este é o meu assunto, esta é a minha paixão, não é? Que Deus nos abençoe. Eu vejo esse assunto muitas vezes esquecido, negligenciado por tantas pessoas. Aliás, muitos pregam só um veio na Bíblia, esquecem outros, para nossa tristeza, não é? Mas o Senhor vai reavivar, reaviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, não é? Foi o que disse o profeta Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém, meus irmãos.